A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aqui hoje diante de Deus para realizar mais uma escola dominical. E o tema da revista que vamos tratar hoje está na lição de número 6. Traz por título A Condição dos Gentios Sem Deus. Nós estamos tratando esse tema dentro da revista que traz por título, a nossa revista, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema, tem por fundamento a Epístola aos Efésios, e o tema de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo. O texto áureo está escrito na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11. E aí você que está na sua casa pode fazer a leitura junto conosco, ou acompanhar aí na tela que está aparecendo aí para você. Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Esse é o texto áureo da nossa lição. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E a verdade prática da nossa revista traz a seguinte afirmação: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Essa aí foi a verdade prática, e nós vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, que está ainda no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 e também o versículo 12, e incluiu aqui na nossa leitura o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Acompanhe comigo a leitura aí. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E Romanos capítulo 4, versículo 12 a seguir diz: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Esse é o texto da nossa leitura bíblica em classe, e eu gostaria de convidá-lo para você orar comigo agora, rogando as bênçãos de Deus, a fim de que Ele torne essa aula uma bênção para a minha vida e principalmente para a sua também. Deus, nós te louvamos, Pai, por este momento na Tua presença. Rogamos, Senhor, a Tua direção, sobretudo a unção do Teu Espírito, sobre a nossa vida e sobre o Teu Filho, ó Pai, Tua Filha, que está agora assistindo esta videoaula. Que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, operando em seus corações, iluminando a sua mente, iluminando o seu coração. Deus, que essa palavra possa produzir fruto na vida de cada um, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos agora, e nós também já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amados, como eu já disse, o tema da nossa lição trata da condição dos gentios, e o apóstolo Paulo vai tratar disso nessa epístola, e nós vamos se recordar que essa epístola, escrita por Paulo à igreja de Éfeso, ela tem uma particularidade um pouco distinta das outras, e eu gostaria de, junto com os irmãos, recapitular alguma coisa, para daí a gente entrar no tema especificamente que é tratado na lição de hoje. Eu quero lembrar que a gente vem estudando, estamos na lição de número 6, e a gente vem estudando já até a 5ª lição, o início da epístola, que tem por base lá o capítulo 1. Entramos na aula passada no capítulo 12, no capítulo 2, aliás,
E agora, na lição de hoje, nós vamos tratar do capítulo 2, versículo 11. Então, até o versículo 10, nós já estudamos. E o que é que nós vimos? Isso é importante para você poder compreender um pouco do contexto, para daí a gente entrar no tema. O apóstolo Paulo começa primeiramente tratando das bênçãos de Deus. É a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que nós somos agraciados com todas as bênçãos espirituais. E ele aborda a ação de Deus na vida do homem, né? Deus nos elegeu, está lá no capítulo 1, versículo 4, né? Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele trata também da ação e obra de Jesus Cristo, quer dizer, aquele que nos trouxe a redenção. Nós somos remidos das ofensas, né? Isso está lá no versículo 7 do capítulo 1. Então já falou de Deus, já falou de Jesus, mas ele vai falar também do Espírito Santo, é a obra da Trindade, né? E o Espírito Santo ele vai mencionar lá no versículo 13, quando a gente é selado com o Espírito Santo da promessa. Depois que ele faz essa abordagem, mostrando a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai fazer uma oração a Deus. Isso está lá no versículo 15 a seguir, e nessa oração, ele enaltece a Deus pela obra que o Senhor fez na vida dos irmãos de Éfeso, e lembrando que essa epístola não foi escrita exclusivamente para esses irmãos, mas é uma epístola que haveria de circular pelas igrejas nas cidades circunvizinhas, e nessa oração, ele ora para Deus iluminar esses crentes, e nessa oração tem uma particularidade, ele põe Jesus lá no alto, né? Porque o poder de Deus agiu de tal modo em Jesus, ressuscitando dos mortos, e colocando ele acima de todo principado, todo poder, de toda majestade, de todo nome que se nomeia sobre a terra, sujeitando a Jesus todas as coisas e constituindo ele cabeça da igreja, do qual nós somos o seu corpo. Ok. Então ele leva Jesus lá. Já no capítulo 2 ele vai falar dos gentios, onde os gentios estavam lá embaixo, perdidos, mortos espiritualmente, ele traz também os gentios à vida. Quer dizer, ele usa a expressão assim, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E no versículo 11, ele vai fazer uma outra abordagem. Então, se no momento ele mostra a obra do Pai, obra do Filho, obra do Espírito Santo, e ainda ele vai falar da situação espiritual desses gentios, agora ele vai falar de um outro aspecto que é importante, né? Quer dizer, ele mostra a operação de Deus que tira eles do pecado, de modo que torna eles filho, só que tem uma questão que precisa ser resolvida, porque é o seguinte, eles não são judeus, e na consciência, no entendimento, no saber de muitos naquela época, a salvação era para os judeus, não era para os gentios. Judeus eram um povo eleito, o povo escolhido. E o restante? O restante é o restante, não tem Deus, não tem promessa para eles. E o apóstolo Paulo, depois de mostrar, olha, o Pai fez isso, o Filho fez isso, o Espírito Santo fez isso, né? Vocês estavam assim, Deus deu vida para vocês, mas ainda precisava resolver essa questão, porque eles não eram judeus. Então, nós vamos aprender hoje por que o apóstolo Paulo vem abordar para ele e vai dizer assim para ele, olha, lembrai-vos de que vós no outro tempo éreis gentios. Observa que ele põe até o gentil no passado, né? Põe no passado, éreis, gentil. Parece que agora tem um outro milagre de Deus, além daquilo que ele já havia dito. Além de ter vivificado eles, lá no capítulo 2, diz assim, olha, e vos vivificou. E o versículo 2, o mesmo capítulo 2, vai falar assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês andavam dessa maneira, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também fazendo a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Jesus trabalhou isso e mudou a nossa vida. Mas parece que agora ele está mostrando uma outra obra de Deus na vida dos gentios, né?
Então é isso que a gente vai olhar hoje. E o versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e aí vem a expressão que você precisa compreender, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, a primeira palavrinha que vai ser objeto do nosso estudo de hoje é essa questão da circuncisão. O que é isso? Então, a nossa revista traz aqui assim, o primeiro tema, o primeiro tópico da revista, traz lá o título, chamados incircuncisão. Esse é o primeiro ponto. Aí o ponto 2 da revista nossa vai trazer estranhos ao concerto da promessa. E o ponto 3 vai trazer sem esperança, sem Deus. Observe esses 3 pontos. Ok. E quando a gente vem para a palavra de Deus, essa revista nossa hoje está estudando o seguinte: o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios. Puro e simples. Quando eu vou para a leitura, eu vou ver que esses 3 temas da revista estão nesses 2 versículos. O versículo 11 eu já li, e o versículo 12 diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha só, recapitulando. No 11 ele diz, era gentil, era incircunciso. Agora ele diz assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, segundo, estranho aos concertos da promessa, terceiro, não tendo esperança, quarto, e sem Deus no mundo, 5. É isso que a nossa revista vai tratar hoje, é o nosso estudo de hoje, e a gente quer que Deus venha nos abençoar e que você possa compreender qual o propósito de Deus nisso tudo, amém? Então, voltando para a nossa revista, vamos abordar o primeiro tópico, chamados incircuncisão. E o número 1 aqui, o item 1 desse tópico, vai trazer o conceito de circuncisão, depois, significado religioso da circuncisão, e 3, a circuncisão do coração. Vamos para o primeiro, conceito de circuncisão. O que é circuncisão? Essa é a parte mais simples que tem, não é? Nosso autor da revista diz assim, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Fisicamente é isso, né? É o órgão sexual masculino, logicamente circuncidado, só homem, não tem mulher circuncidado, só o homem, todo homem era circuncidado, dessa maneira. Criança de 8 dias de idade, era levado lá, feito uma cerimônia, circuncidava o menino e já lhe dava o nome que ele haveria de receber, né? Foi assim com João Batista, foi assim com Jesus Cristo, e isso foi desde a época de Abraão. Essa questão da circuncisão surgiu num pacto que Deus fez com Abraão, né? Deus chamou Abraão e falou, Abraão, você será uma bênção, né? E as nações serão benditas em ti. E Deus fez um concerto com Abraão e com a sua descendência. E estabeleceu um sinal. E o sinal seria esse sinal físico da circuncisão. Então, todo descendente de Abraão. Então, Abraão circuncidou, Isaac circuncidou, né? Jacó circuncidou, e assim toda a descendência de Jacó circuncidou, ok? Fazia essa cerimônia e essa circuncisão, tá? Aí nós vamos observar agora que a circuncisão, ela é uma operação na carne, no corpo. E isso distinguia, que Deus disse o seguinte, olha, você vai guardar esse concerto, e vocês, guardando esse concerto, serão a minha propriedade. Ok? Vocês serão a minha propriedade. Vocês serão o meu povo. Mas esse era o concerto que eles tinham que guardar. E isso distinguia ele, então, das demais nações. Circuncisão tinha por uma finalidade distinguir o escolhido de Deus, o eleito de Deus, aquele com quem Deus fez um pacto,
das demais nações, dos demais povos com os quais Deus não fez pacto. Só que tem um detalhe, presta bem atenção. A carne é pó. O pó volta à terra, que foi de lá que veio. Qual o objetivo que teria Deus de estabelecer como sinal uma marca no corpo? Será que era essa mesma a intenção? Bom, nós precisamos ir um pouquinho mais além. A verdade é que Deus estabeleceu esse sinal, mas no fundo o que Deus estava querendo era uma vida de relação próxima entre esse Abraão e sua descendência, de mais intimidade, de mais santidade. O propósito de Deus é um povo que lhe fosse obediente. O objetivo de Deus não é assim, pois a marca já é meu. Não. O objetivo de Deus é, a marca é só um sinal, mas eu quero mais de você, né? Ok. É aí que a gente entra no segundo ponto, que diz assim, o significado religioso da circuncisão. Qual que é o significado religioso? O sentido espiritual, né? Porque eu não creio que Deus estivesse pensando apenas, especificamente, no corte lá do prepúcio. Cortou o prepúcio, opa, agora já é sagrado, é santo, é purificado. Não, não é bem assim, né? O propósito da circuncisão é a santificação. Deus queria um povo santo. Deus é santo e assim como Ele é santo, aquele que o serve também precisa ser santo, né? E a gente vai observar isso lá no livro de Êxodo. Se você puder fazer a leitura aí, Êxodo capítulo 19, o versículo 5 e o versículo 6. Está escrito lá. Eu vou fazer a leitura, se você tiver condição de acompanhar, não sei, vai estar na tela aí, você já vai poder ver. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Moisés, né? Diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, e sereis a minha propriedade peculiar. Esse é o objetivo de Deus, né? Aqui nós temos uma questão de obediência, de santidade. Ok. E para você ter uma ideia de como a circuncisão, sob o ponto de vista de Deus, era tão séria, você vai se recordar de que no momento em que Deus chama Moisés, depois que ele tinha fugido do Egito, estava lá na casa do seu sogro, passou 40 anos lá, um dia aparece Deus para ele, lá na sarça, e fala com ele. Ele ia voltar para o Egito para tirar o povo de Deus de lá. Depois de ouvir tudo aquilo que Deus falou, ele estava a caminho do Egito. Aconteceu um fato no caminho, que vai mostrar, do ponto de vista de Deus, como que a circuncisão era levada a sério, né? Moisés não foi sozinho, foi a esposa e levou os filhos. No caminho estava ele numa estalagem. O que aconteceu lá na estalagem, né? Isso está lá em Êxodo capítulo 4. Olha só o que aconteceu na estalagem. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 24 e o versículo 25. Para você ver como que Deus considerava algo sério. Deus não levou a brincadeira esse negócio de circuncisão, não, né? Era uma coisa séria. Versículo 24 diz assim, e aconteceu no caminho, numa estalagem. Esse no caminho aqui, lembra que eu já acabei de falar, né? Ele saiu lá de onde estava, junto com seu sogro, e estava a caminho do Egito, para cumprir a ordem de Deus. Olha só, hein? Cumprir a ordem de Deus, o chamado de Deus, no caminho. Ok, lá numa estalagem. Que o Senhor o encontrou, e a expressão da palavra diz, e o quis matar. Como Deus escolhe Moisés, que nem queria obedecer a Deus inicialmente, mas Deus fala com ele de tal maneira, né, que ele obedece e vai, e agora aquele que Deus escolheu para fazer a obra
Deus aparece numa estalagem e o quis matar. O que estava acontecendo aqui? Versículo 25 vai dizer assim: então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E olha o versículo 26, e desviou-se dele então, aqui é o Senhor, né? E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esse desviou-se dele aqui, quem é? É Deus. Deus quis matar, porque ele não tinha circuncidado o filho. O filho não era, a circuncisão não era um concerto que Deus estabeleceu. Moisés é descendente de quem? Descendente de Abraão, não é? Vem da linhagem. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, estava lá no Egito, e Moisés é descendente dessa linhagem. Então ele também tinha que ter circuncidado. Moisés era circuncidado? Certamente que o era. Ele foi criado por Joquebede, embora viveu no palácio, e Joquebede era uma mulher que seguia os costumes da palavra de Deus. Então ele tinha que ter feito o mesmo com o filho. Tardou em fazer. O que Deus fez? Deus cobrou. Então isso é sério, né? Então, do ponto de vista de Deus, a gente vê que ele levava a sério a questão da circuncisão. Do ponto de vista do homem, a circuncisão também era levada a sério? Era, certamente. Você vai lembrar, por exemplo, de um episódio em que os filisteus, principalmente os filisteus, se levantaram contra o povo de Deus, e Davi, quando viu as afrontas que o Golias fazia, qual a expressão que Davi utiliza? Esse incircunciso filisteu. Quer dizer, quem é ele? Né? Porque o circunciso é o escolhido de Deus, é o eleito de Deus, é o povo de Deus. Esse cara não é povo de Deus. Quer dizer, ele é um incircunciso. Quem é ele para se levantar contra os escolhidos de Deus? Né? Lógico que a palavra não está exatamente nessa expressão, é mais para você poder entender o sentido, né, daquela expressão. Se você observar também nos dias de Jesus, nós tínhamos questões de um judeu circuncidado sequer sentava para comer com um que não fosse circuncidado. Então, havia até essa questão. Os judeus não tinham os gentios como povo salvo, porque eles não eram circuncidados, né? Então, nós vemos a importância da circuncisão nesse sentido. Tanto do ponto de vista de Deus, como também do ponto de vista dos homens. Ok. Agora vem aqui o ponto 3 do tópico 1, que vai falar assim, a circuncisão do coração. Aqui a questão é o seguinte: você viu o que é a circuncisão, significado, sentido espiritual, né? É uma marca que Deus pôs no homem, que isso o identificava com Deus. Lógico que Deus queria muito mais do que a marca. Deus queria uma santidade. Qual é a visão que o apóstolo Paulo tem? Nós vamos observar a visão que o apóstolo Paulo tem na leitura do versículo 11, já a partir dali, né? Capítulo 2, versículo 11, você vai observar comigo, diz assim, ó: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios, olha só a expressão que ele usa, gentios na carne. Olha só, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos, né? Pelos que na carne se chamam circuncisão. Olha só, aqui você precisa acompanhar comigo. Éreis gentios na carne e chamados incircuncisão por quem? Chamados incircuncisão por aqueles que na carne se chamavam circuncisão. Nós estamos olhando aqui por aspecto exterior da circuncisão. Então, Paulo está olhando uma pessoa e o seu corpo físico vai lá no membro, está lá circuncidado direitinho. Essa pessoa que o apóstolo Paulo está dizendo, que chamava o gentio de incircunciso, ele faz essa abordagem sob o enfoque do aspecto exterior da circuncisão. Porque para Paulo é isso aí só, pura e simplesmente. A circuncisão, ela não tem muito significado do ponto de vista físico, né? Paulo vai além disso, ele vai lá
para o propósito, ele vai para a finalidade. É isso que importa. Porque ele diz o seguinte: não adianta nada o indivíduo ser circuncidado na carne, mas não levar uma vida de obediência. Porque para Paulo, ser circuncidado exigia obediência à lei. Se o camarada não obedecesse à lei, era como se ele fosse incircunciso, mesmo sendo circuncidado. Essa era a questão. A gente observa essa visão do apóstolo Paulo na epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo, deixa eu olhar aqui, capítulo 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 2 de Romanos, olha só o que diz no capítulo 2 de Romanos, no versículo 25. Versículo 25. E depois eu vou ler o versículo 28 e 29. O 25 diz assim, olha, isso é o apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Romanos. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, ou seja, a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Guardou a lei, circuncisão é proveitosa. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou em incircuncisão. O apóstolo Paulo não está preocupado só com o aspecto físico da circuncisão. Ele está preocupado com a transformação do indivíduo. Né? E ele vai dizer o seguinte aqui no versículo 28. Diz assim, olha, porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Aí o versículo 29 vai dizer assim, mas é judeu o que é interiormente, esse cara que é judeu, e circuncisão a que é do coração. Quer dizer, ele está olhando para Deus, que Deus não faria uma circuncisão pensando numa marca na carne pura e simplesmente. Deus quer vida transformada, e aqui ele é bem claro nisso, né? Versículo 29, circuncisão, ela é do coração. E a parte final do versículo vai dizer assim, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Então essa é a visão do apóstolo Paulo acerca da circuncisão. E como era vista a circuncisão na igreja primitiva? Esse é o ponto seguinte do primeiro tópico ainda. Ó. A circuncisão na nova aliança, que é o quarto ponto do primeiro tópico que a gente está olhando. Circuncisão na nova aliança. Ou seja, depois que Jesus morreu, ressuscitou, estabeleceu a igreja. Okay? Como que a igreja ia encarar a questão da circuncisão? Porque veja só, se houvesse crente só judeu, não teria problema nenhum. Né? O judeu estava tudo circuncidando, aceitando Jesus e ia continuar. Barco que toca. Só que tem um detalhe, começou a surgir na igreja pessoas não judeus que não eram circuncidados, né? Idoso, né? Gente já de certa idade. Até falando em questão de idade, você vai examinar na palavra, você vai ver que quando Deus fez o pacto com Abraão, ele tinha 99 anos de idade, né? Então ele circuncidou com 99. Ismael tinha 13 anos de idade, circuncidou com 13 anos de idade. A partir daí é o 8º dia. 8º dia nasceu, 8º dia circuncida. Circuncida e recebe o nome. Mas os novos crentes gentios, né? Lembra que a igreja começou em Jerusalém, né? Pois é, mas não ficou em Jerusalém. Depois da perseguição em que Estevão foi apedrejado, o povo precisou fugir, porque houve uma perseguição terrível e o evangelho saiu para Samaria e para outros lugares mais. Tá, e aí chegou no povo gentil. Você vai se lembrar que Pedro estava em casa, lhe aparece, ele tem uma visão, e ele vê descer do céu um vaso como que um lençol, e Deus diz, ó, mata e come. E o que tinha dentro do vaso? Animais, répteis, imundos, impuros. E Pedro diz, eu não vou comer, nunca coloquei coisa impura na minha boca. Deus falou assim, ó, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Deus já estava preparando Pedro para receber umas pessoas que viriam até a sua casa, porque havia um gentil lá que Deus estava querendo salvar.
E Deus já havia dito para esse gentio: olha, você vai chamar um homem, Simão, chamado Pedro, porque ele vai te falar palavras que vão te trazer a salvação. E foi assim, dito e feito. Só que criou um problema. Ele era um gentio, não era circuncidado, e quando Pedro chegou lá e começa a falar sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele. Tá, então nós temos agora um gentio batizado com o Espírito Santo. Circunda ou não? Vai ter que submeter à circuncisão ou não? Essa era a questão. Tinha que resolver. Pedro precisa justificar para a igreja o que ele foi fazer na casa de um incircunciso. Né? Como é que ele vai pregar o evangelho? Ele precisa justificar. Isso a gente vai ver lá no livro de Atos, capítulo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 começa a história, e o 12 de Atos, aliás, no 10, né, começa a história, e no 11 ele justifica perante a igreja, e diz assim, olha, no capítulo 11, versículo 1, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Olha só, estão lá na Judeia e ouviram que os gentios receberam a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam, nós estamos falando aqui de uma disputa, disputavam com Pedro, né, aqueles que eram da circuncisão. Então, aqueles que defendiam a circuncisão e achavam que para ser crente em Jesus não bastava para o judeu, né, simplesmente aceitar e ser batizado. Ele precisava ser circuncidado. Tá? E Pedro precisa justificar para eles agora essa questão da conversão do gentio. Mas veja só, não é só aí não. Teve outro problema. Em Antioquia. Lembra que Paulo se converteu a Jesus e foi congregar lá em Antioquia, uma cidade. Lá estava Barnabé, foi de lá que ele partiu para as viagens missionárias. Ok. E lá tinha judeus também que foram para Antioquia. E criou um problema sério lá, porque os irmãos começaram a aceitar Jesus e os judeus da circuncisão queriam que eles fossem circuncidados. Porque do ponto de vista dele, sem circuncisão não tinha salvação. Olha só. Olha o questionamento que o apóstolo Paulo está trazendo aqui na Epístola aos Efésios, né? Voltando no capítulo 2, acho que a gente leu, por isso que ele usa a expressão assim, olha, aqueles que na carne são chamados circuncisão. Porque são pessoas que são só crentes no exterior, né? E isso acontece muito, né? Tem muita gente que é crente só no exterior. E a palavra de Deus quer crente no interior, pessoas transformadas, né? Não basta dizer assim, sou crente, tem que ser transformado. E é isso que está tratando o apóstolo. Quando ele é pressionado sobre esse aspecto, essa questão não fica só na igreja de Antioquia. Apóstolo Paulo, junto com Barnabé, junto com mais alguns irmãos, e vão lá baixar em Jerusalém, para conversar com os apóstolos, dentre eles e principalmente o apóstolo Pedro, né, para resolver essa questão. É o primeiro concílio que existiu, está lá em Atos capítulo 15. Sentar os apóstolos, os anciãos, para discutir se os crentes gentios tinham ou não que ser circuncidados. Então veja, nós estamos falando aqui a circuncisão na nova aliança. E estamos passando por uma fase de transição. Judeus e gentios sendo chamados por Jesus e tem agora que resolver essa questão, né? Se nós voltamos lá para o passado, nós temos um pacto de Deus com Abraão e com a sua descendência, né? Ok, que precisa circuncidar. Só que agora nós temos os gentios, que não é descendência de Abraão direta, que está agregando ao evangelho e tem que resolver se eles têm que se submeter ao mesmo pacto ou não. E aí, como é que fica? Os apóstolos, então, sentam lá em Atos 15, vamos abrir Atos capítulo 15, para a gente só fazer referência aos versículos principais desse tema, para a gente recapitular aqui. Ó. Capítulo 15, versículo 1 diz assim, então alguns que tinham descido da Judeia, ensinavam assim os irmãos. Olha como que eles ensinavam.
Se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então a questão ficou bem delicada, né? Porque nós estamos em jogo aqui, ser salvo ou ser perdido, né? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, que seria contra esses irmãos, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns irmãos subissem a Jerusalém. Tá, e subiram a Jerusalém. Lá em Jerusalém, nós temos a partir do versículo 5, diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar que guardassem a lei de Moisés. Olha só, do ponto de vista de alguns judeus, nós tínhamos que uma visão assim, olha, todo gentil precisa, além de batizar, ele precisa ser circuncidado e obedecer a lei de Moisés. Do outro lado, nós temos Paulo, Barnabé e alguns apóstolos dizendo, olha, o gentil não tem que circuncidar. A operação aqui é outra, né? Isso vai depois ficar mais claro. Ok. E havendo grande contenda, isso está no versículo 7 do capítulo 15, diz assim, ó, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro. E aí Pedro lembrou de Cornélio, né, a obra que Deus fez. Depois de Pedro, levantou também Barnabé e Paulo, fizeram um discurso de como Deus estava trabalhando entre os gentios. E depois levantou também Tiago, e aqui esse Tiago seria o irmão do Senhor, que também aborda sobre a questão, e aí eles definem e fazem uma carta aos gentios. E na carta que ele faz aos gentios, que é entregue à igreja de Antioquia primeiramente, está no versículo 23 do capítulo 15. Olha só o que diz a carta. E por intermédio deles escreveu-se o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Aí o versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, olha só o que eles falam, né? Pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós também, mas o Espírito Santo está na frente aqui, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ok, está valendo para nós, do sangue, está valendo para nós, da carne sufocada, está valendo para nós, da fornicação, mesma coisa, destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá, né? Essa é a palavra, quer dizer, não tinha que guardar a circuncisão. Por quê? Porque se você prestar atenção, a circuncisão está vinculada a um aspecto mais no interior do que o exterior. Lembra que a carne é pó e o pó volta à terra? O propósito de Deus está na vida, porque Deus quer homens transformados segundo a imagem de Cristo. Deus não quer carne, não é açougue, não é? Ele quer pessoas transformadas, que vão sendo transformadas dia por dia, pela obediência à palavra. Deus se fez carne, habitou entre nós, deixou-nos a Bíblia, por todos os meios, para que a gente possa alcançar uma vida de semelhança a Jesus. Esse é o propósito, né? Então, Paulo vai mostrar para nós que a circuncisão, na verdade, não é na carne, a circuncisão é no coração. Ele vai mais além, ele diz o seguinte, ó, a circuncisão somos nós. Porque
É como se nós nos despíssemos da vida na carne para viver no Espírito. Então, se a circuncisão era tirar uma pequena parte do prepúcio de carne, a circuncisão com o apóstolo Paulo é nós não vivermos mais na carne, é vivermos no Espírito. Então, ele tem Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim, olha, apóstolo Paulo que está escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Olha só, então ele não quer saber se é circunciso, se é incircunciso. Isso não é relevante. Ele vai dizer o seguinte, ó, o que tem relevância vai dizer, ó, mas sim o ser uma nova criatura, né? Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus e essa é a visão na nova aliança, que é o tema que a gente acabou de olhar agora aqui, o tópico. Ok. Vamos agora para o próximo ponto que vai tratar estranhos ao concerto da promessa, que é a sequência do versículo que a gente fez a leitura inicial. Nós lemos o versículo 11, que tratou da circuncisão, e o versículo 12, ele vai falar assim, olha, naquele tempo, quer dizer, você já era gentil, agora já nem gentil é mais, né? Do ponto de vista, assim, você agora faz parte dos herdeiros, você também agora é herdeiro da promessa. Mas ele vai falar assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto. Vamos primeiro focar esses 3 pontos aqui. Sem Cristo, primeiro ponto. O segundo, separado da comunidade de Israel, segundo ponto. E o terceiro, estranho aos concertos. Esses 3 pontos vão ser tratados no segundo tópico da revista. Uma vida sem Cristo. O que significa isso? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele fala assim, ó, estáveis sem Cristo? Muito simples, muito simples. Pensa aqui. Deus fez um pacto com Abraão. Não é? O sinal da circuncisão. Povo, propriedade minha. Você vai lembrar? Evangelho de João, capítulo 1. Jesus veio para os seus. Mas os seus não receberam. Está falando de quem? Dos judeus. Né? Quem é que tinha Cristo então? Os judeus. Porque a promessa estava para com os judeus. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Aqui, ó, quer ver? Romanos, agora é Romanos de novo, né? Deixa eu olhar aqui. Aonde fica muito claro para nós. Capítulo 9 de Romanos. Diz assim, presta atenção aqui, olha só. Capítulo 9 de Romanos. Diz assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são israelitas, e aqui começa, que são israelitas, dos quais é a adoção, dos quais é a adoção de filhos, né? Dos quais é a glória, dos quais é o concerto, dos quais é a lei, dos quais é o culto, dos quais é a promessa, dos quais são os pais, já no versículo 5, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aos romanos. Que tudo pertenciam aos judeus, aos israelitas. Né? Ó, a adoção de filhos é lá, quando Deus escolhe Abraão. A glória, o concerto, a lei, o culto, as promessas. Os pais, evidentemente. E também Cristo, porque Cristo é descendência dos judeus, né? Da tribo de Judá. Gentil tinha isso? Lógico que não, porque a descendência e a origem do gentil é outra. Então, eles não tinham isso, né? Então, esse é o sentido de sem Cristo. E eles não tinham, gentil, ideia disso. Não tinha essa possibilidade de perceber. Embora eles fossem religiosos, embora eles fossem extremamente religiosos, mas dentro do paganismo, né?
E isso significa que por mais religiosos que eles fossem, jamais eles seriam salvos. Por que eles não seriam salvos? Porque não tinham Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo está pondo no passado, né? O segundo ponto ainda desse tema, separados da comunidade de Israel, que está no versículo 12 que a gente leu. O que é isso, separado da comunidade de Israel? O sentido é o mesmo, né? O sentido é o mesmo que a gente acabou de falar aqui, ó. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, que era da circuncisão, mas também eles não faziam parte do povo escolhido. Não tinham relação nenhuma entre ele, gentio, e a descendência de Abraão. Então, eles estavam separados da comunidade de Israel nesse aspecto, né? Ok. Essa é uma constatação cruel, né? Que a promessa de Deus foi feita com Abraão. Embora no passado Deus já revelara que haveria de estender a salvação também para os gentios, né? O povo aqui é que está com memória curta e não está lembrando. Mas o apóstolo Paulo não esqueceu disso e os servos de Deus aprenderam essa lição também, né? Glória a Deus. Ok. E o terceiro ponto é alienados aos pactos da promessa. O que seria isso? Veja no versículo 12 que a gente leu aqui, né? Sem Cristo, do capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Sem Cristo, separado da comunidade e estranho aos concertos. Estranho aos concertos, por que isso? Alienado ao concerto. O concerto de Deus foi com judeus. Então, o gentio não tinha participação desse concerto e eles sequer tinham ideia disso. Eles não sabiam que existia um concerto, né, de Deus com a descendência de Abraão. Eles não sabiam. Então, uma vez separados da comunidade de Israel, quer dizer, os gentios, desconheciam os pactos que Deus fizera com os patriarcas israelitas. Eles não sabiam disso, né? Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Tudo quanto de promessa que Deus estabeleceu, falou com o judeu. O gentio não tinha essa informação. Então, ele estava alienado, sem conhecimento. Ele não tinha noção, não tinha ideia. Mas graças a Deus que o Senhor nos permite conhecer os seus mistérios. É por isso que Efésios, quando começa assim, ó, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, está aí estendido a nós esse direito de participar desse pacto. Louvado seja o nome de Jesus. Ok. E aí nós vamos agora para o último tópico, que vai falar sem esperança e sem Deus. Então, está lá no versículo 12 ainda do capítulo 2 que a gente leu, né? Se a gente recapitular ele, separados de Cristo a gente falou, separados da comunidade de Israel nós falamos, estranho ao concerto nós falamos, e sobrou 2 pontos agora que são os 2 últimos que a gente está tratando na lição. Não tendo esperança, é o primeiro, e o último, sem Deus no mundo. Sem esperança. O que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui? Ora, sem conhecer as promessas que Deus fez para os judeus, sem conhecer o próprio Deus, que esperança eles tinham? Embora conhecesse deusa Diana, que é a deusa dos Efésios, né? Embora conhecesse ela, mas a esperança deles se limitava àquilo que eles conheciam dos deuses pagãos. De Deus propriamente dito, Senhor dos céus e da terra, eles não conheciam. Olha lá se muitos cristãos conhecem todas as promessas de Deus, né? Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que está mesmo distante, não tinha conhecimento. Então eles estavam desprovidos dessa esperança que é revelada pelas promessas de Deus. Esse é um ponto, ok. E o último ponto é sem Deus no mundo. O que significa? Não é que eles estavam sem Deus no sentido absoluto, num certo sentido. Porque eles adoravam outros deuses. Nós vamos entender que eles estavam sem Deus, porque os outros deuses não eram Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 4, quando ele trata dos ídolos, ele usa a expressão assim, ó, assim que quanto ao comer coisa sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. O que significa? Na visão do apóstolo Paulo, ídolo e nada é a mesma coisa. Entende?
Por isso que eles estavam sem Deus. Embora tivesse um Deus, esse Deus estava na mente deles. Esse Deus não existia, né? Ok. E a gente vai observar também que Gálatas capítulo 4, na mesma linha de raciocínio, o apóstolo Paulo, lá no versículo 8 de Gálatas 4, vai falar assim, ó, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Ou seja, embora ele se prostrasse diante da deusa Diana, na verdade não estavam se prostrando diante de um Deus. É por isso que eles estavam sem Deus, entende? Por esse motivo, não tinha Deus. Agora, nós sabemos que o diabo trabalha por trás de tudo isso daí, né? Então a pessoa acha que está adorando um Deus, está adorando um espírito maligno, né? Mas não é Deus. Ainda que seja um espírito maligno por trás de tudo isso daí, não é Deus, né? O apóstolo está deixando muito claro, vocês não tinham esperança e também estavam sem Deus. Mas olha só, tudo está no passado. Por que está no passado? Porque eles tiveram um encontro com Jesus, né? Em Efésios capítulo 1, no versículo 15, está escrito assim, ó, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graça a Deus por vós. Olha só, eram pessoas transformadas por Deus, né? E isso alegrava o coração do apóstolo Paulo e muito mais alegrava o coração de Deus. O que a gente aprende nessa lição de hoje? Vamos recapitular rapidamente. Aprendemos o que é a circuncisão, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Aprendemos a questão da antiga aliança. Vamos pensar assim, a condição dos gentios sem Deus e a condição dos gentios em Cristo. Talvez eu deva melhorar um pouquinho isso daqui, né? A condição do gentio em Cristo. Então, se Deus tem uma mensagem para mim e para você hoje, né? Primeira mensagem, nós éramos gentios sem Deus e não somos mais. Nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos Cristo, agora nós temos Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros da promessa de Deus. Somos chamados também e herdamos junto com Cristo. O mesmo Deus que deu Jesus Cristo, deu também com Ele todas as bênçãos, né? E lá no começo logo está falando, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ok, aprendemos isso, mas aprendemos o seguinte aqui, ó. Vida de aparência. Isso é uma coisa que Deus abomina. E o versículo 11, quando o apóstolo Paulo, chamados na carne em circuncisão, aqueles que na carne são circuncidados, ele está falando de pessoa que é crente só na aparência. Então, Deus espera de mim, espera de você, uma vida de transformação. Que essa mensagem fique para você e que o Espírito Santo ajude você a viver essa nova vida que Deus te deu. Amém? Deus abençoe você. Nós queremos agora fazer uma oração a Deus e agradecer por este momento aqui diante do Senhor. E eu convido você para orar comigo nesse instante. Amém? Deus, nós te damos graça por este momento, por essa palavra. Peço a Ti que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus filhos, que com paciência assistiu essa videoaula aqui, Senhor, que tem participado desse estudo. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale muito mais do que aquilo que eu disse aqui ao coração dos Teus filhos. E que a Tua palavra, que ela é dita, ela é enviada para nós, e certamente quando a Tua palavra é enviada para nós, ela jamais volta vazia. O Senhor sempre opera aquilo que lhe apraz. E eu quero que isso ocorra neste dia, na vida dos Teus filhos, na nossa vida, e que a gente possa conhecer mais do Teu amor, mais dos Teus mistérios, mais da Tua bondade e mais da Tua vontade. É o que eu agradeço a Ti agora, e em nome de Jesus. Eu quero agora também despedir de todos. Deus abençoe você. E com a graça de Deus, até a próxima aula. Em nome de Jesus.